onde esta mensagem chegar, você possa ser edificado. Hoje nós vamos desfazer mais um dogma, né? Estamos aqui com a verdade, apenas com ela. Então nós vamos usar aqui a Bíblia. Diferentemente aí de alguns segmentos que seguem o dogma. Mesmo eu mostrando aqui a verdade, baseada em fatos, vai ter aqueles que preferem amar a religião. Por esses eu não posso fazer nada. Mas por aqueles que estão buscando a verdade, querem conhecer a verdade, eu vou mostrar aqui um fato baseado em fatos bíblicos para a gente entender um pouco mais o que é ego eimi. Isso é grego. Mas nós vamos aqui entender esse eu sou com letra maiúscula no hebraico, tá bom? E no grego. Nós vamos mostrar aqui como que as traduções são... se você não tiver uma habilidade... primeiro você tem que ter Aruha HaKodesh, o Espírito de Deus. Depois você tem que ter conhecimento. Porque as pessoas vão dizer assim, olha... Deus me revela. Os pentecostais dizem assim, não precisa ter conhecimento não, Deus me revela. Mas não é isso que a Bíblia diz. Meu povo perece por falta de conhecimento. Então precisa ter o conhecimento verdadeiro. E precisa ter espiritualidade. Então a Bíblia coloca Pedro falando muito bem das Escrituras. Mas ele tinha espiritualidade. Paulo falava muito bem das Escrituras e tinha espiritualidade. O que não pode ter é letra morta, tá? Entrando por esse princípio, você entende que você precisa conhecer a palavra do Eterno, tá bom? Primeiro eu vou ler aqui João 8,58, para depois eu entrar aqui no slide que eu fiz. Bom, as pessoas que querem defender a Trindade, eles seguem uma linha assim, eu vou explicar a linha deles. Tá? Eu vou abrir dois textos em português, você vai ter que conferir na tua Bíblia aí. Eu vou nos slides que eu fiz aqui, eu vou mostrar tudo, mas eu estou usando uma Bíblia aqui, ó, tá? Uma Bíblia. Eu vou ler João 8,58, depois eu vou ler Êxodo 3,14, em português. E eu vou mostrar para vocês que vocês não podem confiar em traduções, tá? E eu vou provar isso aqui. 8,58. Respondeu-lhe Yeshua. Eu vou ler de acordo conforme está a João Ferreira. Tá bom? Você sabe que eu uso o nome Yeshua porque nome é nome. Mas eu vou usar o nome aportuguesado aqui. Porque está escrito nessa versão. Olha só. Respondeu-lhe Jesus. Em verdade eu vos digo. Antes que Abraão existisse, eu sou. Lembre-se que isso aqui é uma versão em português. A primeira versão em português surgiu em 1610. 1610. Da nossa era. Ok? 1610. Então, foi o padre João Ferreira de Almeida, que depois dizem que ele virou pastor, e na língua portuguesa. Tá? As Bíblias de hoje, quando se fala João Ferreira de Almeida, vem daquela. Vai se mudando algumas coisas, mas vira uma marca registrada. Ponto. Beleza. Tá aí escrito mesmo. Tá. Eu sou. E observe. Letra maiúscula. Está aí na tua Bíblia. Você abriu? 8,58. Eu sou. Aí o que os pastores fazem? Os trinitarianos vão em Êxodo. Êxodo. 3,14. Olha o que está escrito. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Observe que está com letra maiúscula. Eu sou. Aí o pastor, pegando a Bíblia em português, vai dizer assim: aí Felipe, Jesus é eu sou. A Trindade está confirmada. Isso na tua Bíblia. Por você não ter conhecimento, por você não saber nada das línguas originais, você está ensinando isso. Mas eu vou te mostrar aqui, nos originais, o que está escrito, tá? Primeira coisa que a gente precisa entender.
Yeshua era um Yehudi. Quando alguém chega pra mim e quer defender o nome Jesus, outro dia eu botei o Sérgio Lopes falando numa live que ele canta Yeshua. Há 15 anos ele canta Yeshua HaMashiach. Ele tem um CD, Yeshua HaMashiach. E ele disse assim, o nome de Jesus não era Jesus, porque era outro nome. Isso tá na live dele, na quarta live dele. Pega lá, a quarta live dele ao vivo, tá lá na parte Yeshua HaMashiach. Você vai achar ele falando isso. Só que o nome não era esse, é fato. O nome nunca foi Jesus. Tá bom? Nunca foi. Agora, o ponto é, quando alguém quer defender uma tese baseada em português, ele pode cometer um erro gravíssimo. Primeiro que Cristo não falou em português. E na nossa língua tem uma gramática diferente da época. Existe uma diferença, Felipe? Existe, eu vou provar. Tá bom? Primeiramente, eu vou ter que usar aqui o grego para mostrar para vocês a expressão que Yeshua usou quando ele disse eu sou. Depois eu vou o hebraico, eu vou mostrar João 8,58, vou mostrar Êxodo 3,14. Tá bom? Inclusive eu tirei a foto aqui da Bíblia Interlinear do Edson de Farias, que não é judeu, é metodista. Tá bom? Uma Bíblia cristã, que está aqui em minhas mãos. Sociedade Bíblica do Brasil. Eu vou colocar Êxodo 3,14 da foto que da minha Bíblia, que eu mesmo tirei. Tá bom? Tá? Apesar que tudo que eu uso aqui é Bíblia. Mas eu vou mostrar para vocês a foto de uma versão. Tá bom? E vou mostrar a Septuaginta que coloca lá. Aí vocês vão ver aonde está o engano. Tá bom? Vamos lá. Aí nós vamos entender melhor esse texto aqui numa visão bíblica correta. Tá ok? Então é importante você compartilhar o vídeo de hoje. Tá bom? Compartilha. Então vamos lá. E dê seu joinha aí, tá bom? É importantíssimo para nossa... ajudar o nosso canal, ajudar as pessoas que vão assistir, amém? Enfim, se você achar que convém, faça isso, tá bom? Então vamos lá. Compartilhar a tela aqui com vocês vão estar vendo e vamos lá. Bom, vamos analisar aqui primeiro a expressão ego eimi, tá? Ego eimi, tá? Ego é o quê? Eu, primeira pessoa, aqui ó. Um pronome pessoal, primeira pessoa do singular. Eimi é o verbo grego, tá? Verbo grego, ser, existir, acontecer, estar. Entendeu? E aqui você pode dizer eu sou, tá? Baseado em quê, Felipe? No grego. Tá escrito eu sou aí? Tá. Eu, existir, eu sou. Tá? Verbo primário, aqui ó, tá bom? Primeira pessoa do singular do presente. Presta atenção aqui ó, singular do presente. Aqui já tá o primeiro erro, porque no hebraico não se usa essa forma, tá? Já tá aqui primeiro erro aqui, que nós estamos numa gramática grega. Então a pessoa quer falar de língua hebraica, quer falar do Cristo usando o grego, vai dar ruim. Tá? Primeira coisa, judeu não usa o verbo no presente, o verbo ser no presente. Já tá errado aí, tá? Mas enfim, vamos lá. A segunda página que eu preparei aqui para vocês está aqui, ó. Eu não disse para vocês lá em Êxodo 3,14? Tá aqui, ó. Eu coloquei aqui a página do Edson de Faria, como eu disse que eu coloquei, tá? E tá lá em cima escrito, Êxodo 3,14. Respondeu Deus a Moisés, eu sou o que sou. Tá escrito em português? Está escrito em português. Tá escrito em português, tá? Aí no hebraico, ó, aqui ó, Vayomer Elohim, disse Elohim, El Moshe, para Moisés, Yehier, Asher, Yehier. O que tá escrito aí? Serei o que serei. Primeira coisa, não é eu sou o que sou. Eu sou está no presente. Por quê? Eu sou está no presente, baseado no quê? Baseado no grego, Septuaginta, ego eimi. Tá bom? E aqui embaixo eu coloquei a versão do Edson de Farias, dizendo, Vayomer Elohim, e disse Deus, El Moshe, a Moisés, serei o que serei. Primeiro erro aqui, não é eu sou, é serei, tá bom? Primeira coisa, serei,
Não está no presente, tá bom? Então já tá errado aí, uma gramática diferente, e aqui a tradução do Adson de Faria tá hiperliteral, tá? E disse Deus a Moisés, serei o que serei, ponto aqui, tá? E disse, assim, dirás aos filhos de Israel, Yer, Shelahani, me enviou Alehem, a voz, tá? Entendeu? O eu sou, na verdade, é serei, tá? E interessante, ego-emi, olha só, ego-emi, ó, é eu. Só que eu em hebraico é ani, não tem ani ali em hebraico, tá bom? Então, quando vai se traduzir, muda-se a gramática. E esse é o problema das traduções, tá bom? Já tá vendo aí que tem problema aí, você já viu que tem, tá bom? Tô mostrando aqui. Agora vamos para outra página que eu preparei. Olha só, eu peguei Gênesis 17, verso 1. Quando Abrão tinha 99 anos, apareceu o Senhor e lhe disse, eu sou. Veja só o que está escrito, eu sou. Tá? Agora nós vamos usar o hebraico aqui, ó. Eu sou. Agora, olha o que está aqui na língua hebraica. Vayehi, Avram, Ben. E olha aqui, ó. Você vai observar... aqui, ó, Vaiomer, aqui, ó, Vaiomer, ó, Elaiv, Ani, El Shaddai. Você tá observando? Eu sou Deus Todo-Poderoso. Tá aqui, ó, e disse. Então, eu vou marcar aqui, em azul aqui, ó. Primeiro eu vou marcar aqui, e disse, aqui, ó, tá em azul. Agora eu vou pegar em português, ó. Eu, ó, e disse, aqui, ó, eu sou Deus Todo-Poderoso. O que está em hebraico ali é o que está ali que eu marquei em azul. Disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Como que está em hebraico? Vayomer Elaiv Ani El Shaddai. El poderoso, Shaddai, eles colocam como todo-poderoso, né? E El também pode ser traduzido como Deus, então ali, Deus todo-poderoso seria El Shaddai. Agora, observe aqui que nós temos a expressão Ani. Então, olha como que a confusão é. A confusão é o seguinte, essa expressão aqui, ó, eu, Ani, vai para o grego, tá? Vai para o grego como, aqui, ó, ego eimi roteos. Aqui, ó. Veja só, ani vira ego emi. Ani vira ego emi. Tá bom? Então aqui já tá o problema aqui. Como eu disse, no hebraico não tem o verbo ser no presente usando aqui, tá? Não tem, não vai ter. Então aqui tá a forma hebraica que significa o quê? Pronome pessoal singular na primeira pessoa. Eu. Tá bom? Então, ani vai para ego emi. Só que emi já é o verbo ser. Só que aqui não tem o verbo ser no hebraico. Então, aqui já começa a confusão todinha por causa do grego. Então, vocês vão vendo. Ó, agora peguei outro texto aqui. Gênesis 23, 4. Olha o que está escrito. Estrangeiro e peregrino sou eu. Pega aqui essa expressão sou eu. O tradutor, olha só como que ele faz. Ó, sou eu. Aqui, ó, sou eu. Olha como que está em hebraico. Observe que, olha só, anohi, tá? Não tem eu sou, tem eu, tá bom? Não tem eu sou. Aí no grego de novo, na Septuaginta, tá aqui, ó, ego eimi. Só que então, você observa que no hebraico só se usa eu. Tá bom? E não usa-se o verbo. O judeu não fala eu sou moré. É ani moré, eu moré. Não se usa o verbo ser no presente. Tá bom? Agora, observe aqui agora. Se você está em pé, fica sentado. Gênesis 24, 34. Olha o que está escrito aqui. Vaiomer Eved Avraham Anohi. Olha como que está em português, irmãos. Eu sou, aqui, ó, Eliezer, eu sou servo de
Abraão. E no hebraico está Anohi. Então, provando aqui para vocês, tá, que Anohi vai para o grego como egoemi. Só que no hebraico não tem o verbo ser no presente. Tá bom? E vemos que um homem comedor de arroz e feijão tá egoemi também. Observou? Qual é a questão toda? Egoemi traduz ani. Só que egoemi também traduz IRR. E aqui está a confusão que os cristãos fazem ao lerem os textos. Mas não acabou não, tem mais. Vamos lá. A última página aqui, eu peguei aqui o João em hebraico e agora nós vamos traduzir melhor isso aí, ó. Disse-lhe Yeshua: em verdade, verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Tá aqui em português, eu sou. Tá aqui, ó. Tá, eu sou. Como é que tá no hebraico? Vaiomer Alechem Yeshua. Amen, amen. Ani Omer Lachem Beteren Heiot Heiot Avraham Ani Hayeti. Tradução hiperliteral. E vaiomer, e falou Alehem, a eles, Yeshua. Amém. Eu coloquei um amém só, mas é dois ali, para ganhar espaço. Amém, amém significa, eu já falei, é uma confirmação. Assim seja, verdade, verdade, Deus rei fiel. Então, significa enfatizando que isso é fato, é verdade. Eu, Ani, disse a vocês, antes de existir Abraão, eu estava, existo. O que Yeshua quis dizer aqui, meu filho, é que antes de Abraão existir, ele já existia. É só isso que o texto está dizendo. Não tem nada de trindade aqui, mas os homens, eles querem inventar, né? Olha aqui que está aqui no grego, ó, egoemi, também. Aí eu peguei aqui também em grego, Gênesis, aqui ó, 24:34, aqui ó, egoemi. A mesma forma que é usado para Eliezer, é usado Yeshua, para Yeshua. Sabe? E tá aqui ó, Eliezer, eu sou o servo de Abraão. O que Yeshua está querendo dizer? Antes de Abraão existir, eu existo. É isso aqui, gente. Não é o nome do Eterno não, porque o nome do Eterno é IRE. Tá? Então, as pessoas querem inventar. Olha aqui, gente. Aqui, ó. IRE, ó. IRE. Tá? Ficou claro, gente? Ficou claro. É tão fácil, né? Ó. IRE, achei IRE. Não tem trindade aí não, irmãos. Tá aqui, eu tô botando aqui a versão aqui do Edson de Farias, ó. Tá? Aqui, de novo, ó. Serei, tradução literal. O que serei? Tradução em português. Eu sou, tá baseado no grego. Tá bom? Então as traduções estão todas baseadas em grego. A maioria tudo baseado no grego e a confusão toda está por causa da expressão egoemi, que está traduzindo ani. Tá? E outros textos que colocam eu sou, dependendo do texto, lá egoemi também pode traduzir anihu, tá? Eu, ele. Tá bom? Então tá muito claro aqui para vocês. Não preciso de delongar muito aqui, ficou muito claro. Então, vamos lá. A proposta de hoje é falar com você o seguinte. Ficou difícil? Não ficou difícil. Yeshua não está falando que ele é o Pai, não, gente. Yeshua falou que serve ao Pai, é filho do Pai. Veio por ordem do Pai. Tá muito claro isso aí. Só que por que as pessoas não entendem o que eu entendo, o que você entende? Porque a Babilônia embriagou as nações. E as pessoas não conseguem entender que é tão fácil. A gramática grega é uma, a gramática hebraica é outra. Não se usa o verbo ser no presente no hebraico. E o nome do Eterno está baseado no verbo ser no futuro, serei. Então, eu sou, tá? Egoemi traduz ani, que é um pronome pessoal, eu. Então, deu para perceber que
quando o camarada pega em português para vir debater com você, não dá certo, né? Não vai dar certo. Por quê? Porque não é isso que está escrito lá. Então, isso não prova a Trindade. Então, eu aproveitei para trazer isso porque isso também é um argumento que muitos usam. Mas, falando nessa questão de interpretações erradas, o que acontece? Uma língua tão arcaica como o hebraico, quando você leva para o grego uma gramática diferente, tem que ter muito cuidado. Porque muitas doutrinas podem surgir a partir de gramáticas, de uma tradução. Então, você observa. Por isso que eu sou a favor da tradução literal, mas sou a favor mais de você aprender a língua da qual foi escrito os textos. E também, não só isso. Se você observar, Yeshua, o que Yeshua falou, ela vai para uma língua. As palavras de Yeshua vai para uma língua diferente, que é o grego, koine. O grego não tem a mesma gramática que o hebraico. E o problema todo é que cada gramática, cada língua, tem a sua particularidade. E o problema todo é que quando eu levo para uma outra língua, e as pessoas pegam a Bíblia em português para querer te provar um assunto que foi falado em hebraico. Então nós estamos vendo, a culpa é de quem, Felipe? Bom, primeiro as traduções não, o indivíduo sem um conhecimento, ele pode se equivocar. A partir de uma tradução errada, e eu criar um problema que existe hoje é falta de interpretação. Até mesmo em português é possível você aprender a palavra. Tirando esses pontos aqui que se você não for pro original, você não sabe. Tá? Agora, um grande problema é o que Paulo disse, que o pregador ele tem que manejar bem a palavra. Meu povo perece por falta de conhecimento. Meu povo perece por falta de conhecimento. Baseado nisso, eu estou mostrando para vocês, eu provei aqui que a Guemi traduz Anihu e também traduz IRR. Então, é um problema muito sério isso. Porque o texto ali de Yeshua não está dizendo que ele é o eterno, está dizendo que ele já existia antes de Abraão. É isso que o texto está dizendo. O problema é quando as pessoas querem fazer doutrina. Esses dias, hoje, me mandaram uma mensagem, não me lembro a pessoa, foi um irmão, querendo que eu falasse sobre a obediência às autoridades, por causa de tudo que está acontecendo. Veja só, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. Tá? 2 Coríntios, deixa eu pegar aqui, 3:1. Tito 3:1 fala, 1 Pedro, eu vou pegar outras referências aqui. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que esteja sujeito, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagaste tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeita, respeita, a quem honra, honra. E as pessoas
elas usam esse texto para falar sobre obedecer às autoridades. Então, se a autoridade sanitária mandar você usar um certo produto, você tem que usar. É isso que alguns estão falando. Se o anticristo é uma autoridade política, você tem que obedecê-lo. Olha só aonde vai a linha de raciocínio baseado num texto, como se Paulo estivesse falando exatamente isso. Só que Paulo não está falando isso. Paulo está falando: fazer o bem e terás louvor dela. Ali está falando de pessoas insubordinadas no sentido de quê? Daquilo que traz a ordem. Por exemplo, você está andando numa rodovia, a rodovia diz que você tem que andar 80, então você tem que obedecer. Tem um pardal eletrônico dizendo ali velocidade é 50 e você anda 50. Simples assim. Paulo está falando que existe uma regra, uma conduta a se seguir para haver ordem. Então, justamente, os juízes são o quê? São aqueles que vão julgar baseado na lei. Agora, vamos olhar sem o óculos de Roma. Por que que Paulo foi morto? Por que que Pedro foi morto? Por que que Yeshua foi morto? Teve uma pessoa que disse que Yeshua, vou responder ela, não descumpriu nenhuma lei romana. Foi mesmo? Então o que que a lei romana diz sobre reis? Yeshua foi chamado de quê? Messias. Messias é o quê? Cristo. Mashiach, ungido. E ele foi chamado Rei dos Yehudim. Tanto é que na sua condenação foi colocada uma placa escrito: Yeshua, Rei dos Judeus. Não foi isso? Ali está dizendo porquê que ele foi morto. Então ele não quebrou a lei romana. A lei romana dizia que ninguém podia ser rei se não fosse por ordem, por comando de Roma. Se Yeshua, ele é o Cristo, e se existem seguidores, o que aconteceu com os seus seguidores? Foram mortos por quê? Porque estavam descumprindo uma lei romana. Simples assim. Só que as pessoas não entendem que as leis romanas estão abaixo das leis de Deus. Se Deus enviou o Messias dele, não tem lei de homem para obedecer, não, meu irmão. O Eterno disse: ajudar os pobres. Se vir uma lei proibindo, eu desobedeço. Eu vou ajudar os pobres, sim. Isso é mandamento de Deus. A lei de Deus está acima da lei do homem, meu irmão. Agora, o que o texto de Paulo está dizendo é de uma lei que quer trazer o bem para uma sociedade, uma lei justa. Sabe? Então você, por exemplo, você obedece semáforo. Por quê? Ali é para manter uma ordem de trânsito para a pessoa que está na faixa atravessar. Você não vai desobedecer. Claro! Agora, se alguém chega para você e diz que você não pode adorar o teu Deus, Daniel fez o quê? Fala para mim, rapaz! Daniel obedeceu as ordens de Dário, a lei Medos e Persas? Acho que as pessoas falam, acho que a gente não conhece a palavra de Deus, ou que a gente sabe, você acha que eu tô em que mundo? Peraí, por que Daniel foi pra Cova dos Leões, irmãos? Por quê? Porque o decreto dos Medos e Persas, que é claro, os homens estavam fazendo uma armadilha para Daniel. Eles fizeram uma armadilha dizendo para que Dário fizesse uma lei por 30 dias que ninguém consultasse outro Deus a não ser ele. E Daniel foi para a casa dele e desobedeceu a lei Medos e Persas. E não só isso. Quando Nabucodonosor ergueu aquela estátua e disse: vocês, todo mundo, no tocar da música, vocês se prostram. Ou se prostram, eu te jogo dentro do fogo. O que Ananias, Misael e Azarias fizeram? Sadraque, Mesaque e Abednego, o que eles fizeram? Eles desobedeceram a lei do imperador. Deu para entender? Ou não? Ficou difícil de entender. Daniel desobedeceu, Ananias e Misael desobedeceram.
Paulo desobedeceu quando... Pedro desobedeceu quando disseram... O Sinédrio chegou para Pedro e João e disse, para de pregar nesse nome. Tá proibido falar de Yeshua aqui. Pedro disse, importa obedecer a Deus do que aos homens. Você tá entendendo até onde a lei do homem vai? Essas autoridades aqui devem ser seguidas se as leis forem boas e não te impeça de cumprir o teu culto. Eu não obedeço leis que vão contra a minha fé. Por exemplo, você tem que se prostrar diante da minha imagem. Vai ficar esperando deitado, porque eu não vou. Sabe? Pode me jogar na fornalha. O problema é que as pessoas pegam o texto sem contexto, sem conhecer os outros textos da Bíblia. É aí que as pessoas erram. Por exemplo, eu fui no shopping e eu fui no banheiro. Aí cheguei lá, a moça que estava lá na porta disse, a mulher... Tem que esperar sair 2 minutos. Eu fiquei lá esperando. Eu obedeci. Agora o camarada chega pra mim e diz: você não vai poder cultuar o seu Deus, não. Você vai ter que adorar agora a minha estátua. Você acha que eu vou obedecer isso? Obedece você, rapaz. Você que acha que tem que seguir essas leis. Eu não vou obedecer aquilo que contraria a minha fé. É direito meu. Direito meu, eu não vou obedecer. Mas você tem que adorar a estátua porque o anticristo, ele é o imperador do mundo. Vai esperar deitado. Vai esperar deitado que eu não vou servir a ele. Tá bom? Pode levar pro cárcere, prender, dar prisão perpétua, guilhotina, o que quiser. Sabe? Então eu respeito as leis. Eu respeito. Eu tenho minha carteira de habilitação. Eu ando habilitado, eu faço tudo que é certinho. Agora, entre obedecer a Deus e os homens, você ainda tá pensando que vai fazer? Você tá muito cego, você tá muito enganado. Sabe? Olha só, até quando se trata de liderança espiritual, Yeshua disse, acautelai-vos dos falsos profetas. O camarada chega aqui, ele é o rabino, ele é o profeta, ele é o pastor, ele é o reverendo, mas é falso profeta. Digamos, o diabo pegou o cara agora tá fazendo um papel de adversário e tá ensinando heresia. Você segue? Você segue ele? Eu não sigo. Não sigo. Sabe? E Yeshua deixou claro que nós temos que ficar, de olho aberto, acautelai-vos dos falsos profetas. Aí os sacerdotes são liderança, aí são os líderes do povo, foram lá e fizeram então um esquema no templo, isso fato verídico, e começaram a ganhar uma prata lá. Começaram a ganhar lá uma prata com sacrifícios, começaram a lucrar. Yeshua olhou aquilo. Quem é as autoridades? Eles são os líderes. O que Yeshua fez? Fez um chicote e botou todo mundo pra correr. Sabe? Então, cuidado você que diz assim, eu dou dízimo pro meu pastor, o que ele faz, problema é dele, problema é seu também. Se teu dinheiro não é usado com a finalidade que tem que ser, você também é culpado. Não tira o teu corpo da situação, não. Não quero tirar, sair de cena, não. Você sabe que se não estiver usando os recursos, você é cúmplice. Então, não, sabe, as pessoas, elas, infelizmente, esses dias, um tempo atrás, o Neemias Gomes estava numa live, e lá tinha um pastor dizendo, 1 Coríntios, fala que tem que obedecer às leis, e o anticristo vai ser uma lei, então tem que obedecer ao anticristo. Só. Parece que o camarada ele só tem um título, mas ele não conhece a história de Daniel. Não conhece a história dos profetas. Eu não tenho que obedecer falso profeta. Eu não tenho que obedecer leis apostatadas que vai contra as leis de Deus. Não. E aqui que está a questão. Nimrod um dia decidiu que ele era uma divindade. E começou a colocar na cabeça das pessoas leis profanas. Abraão não seguiu. Abraão ficou 10 anos preso, segundo o Midrash. Foi jogado dentro de uma cova para ser queimado vivo. Então, peraí. Eu não tenho que seguir todas as leis, não. Eu tenho que seguir as leis justas.
boas. Agora, querer perverter a minha fé e eu ter que seguir esses camaradas, eu não vou seguir, não. Amém? Então, as pessoas quando usam Romanos 13 para falar disso, elas erram. Elas erram porque tem um limite. E aí fica interessante porque as pessoas parecem que elas não conhecem a Bíblia. Não conhecem as histórias bíblicas. Não conhecem a história do cristianismo. Como é que é a história do cristianismo? Por que eles foram perseguidos? Acho que as pessoas não... Será que esse povo não lê a Bíblia? Esse povo não conhece a história bíblica? Por que os apóstolos foram perseguidos? Porque eles estavam desobedecendo uma ordem do Sinédrio. Não fale de Yeshua. Por isso que eles colocaram o nome Yeshu. Fizeram um acróstico o nome. Que seu nome seja apagado para sempre. Para quê? Para que não se falasse mais de Yeshua. Então todos os judeus do primeiro século que creram em Yeshua estavam declarando desobediência ao Sinédrio. É que o povo não sabe isso? Pelo amor do Pai, irmãos. Paulo desobedeceu a ordem do Sinédrio, Pedro desobedeceu a ordem do Sinédrio. Ordens que vão contra a vontade de Deus. Não contra o bem da sociedade. Eram ordens de cunho, de culto religioso. Se amanhã vir, você tem que guardar o domingo em reverência ao sol, vai guardar você, porque eu vou trabalhar no domingo. Mas você, não vou ter que fazer. Na minha vida mandou eu. Você quer se apostatar, adorar o sol, servir a ele? O problema é seu. Agora, não queira obrigar os outros a fazer isso. E é aqui que vai estar a questão de que muitos vão ser reprovados. Quem tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. Por isso que Yeshua falou o que disse. Por que ele disse isso? Quem tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. Porque obedecer a Deus num sistema daquele que Yeshua estava é declarar guerra aos romanos e aos judeus corrompidos daquela época. Ali a elite, nem todo judeu era corrompido. Agora, a elite sacerdotal, a maioria era. 80% estava desviado. Aí você tira ali Nicodemos, José de Arimateia. Agora, o resto estava lá, tudo participando lá do suborno no templo. Diz a história que para ser sacerdote, pela Torá, tem que ser descendente de Arão, mas naquela época, o camarada ia lá, comprava uma carteirinha e virava sacerdote. Então, tinha gente que queria ser, eu quero ser sacerdote, que eu acho bonito o título de moral, ó só, eu quero ser. Mas você não pode, você não é levita, você não é da tribo de Levi, você não é da descendência de Arão. Mas eu quero. Eu quero ser. Ia lá, sacerdote, dá um jeitinho aqui pra ele poder fazer parte aí. Custa caro. Por quê? Tá, então vem. Aí o camarada lá liberava uma prata. Fazia uma mágica. Aí esse aí é descendente de Arão. Aí o camarada virava. Virava um descendente de Arão. Ai. E assim que ia. Então, tenha cuidado com textos isolados. Tem que se interpretar a Bíblia da forma correta. Então, eu sou ali não é o nome do Eterno. A única vez que aparece IRE, acha IRE, falando do nome do Eterno, é ali em Êxodo 3,14, que o Eterno diz, IRE, me enviou a voz, diga para o povo de Israel. Yeshua usou o termo Anihu, ou Ani. Ani, pronome pessoal singular, primeira pessoa, eu, Hu, ele. Eu sou ele. Você entende isso? Por exemplo, na nossa língua a gente costuma dizer, eu sou, se alguém pergunta, qual é o seu nome? Eu digo, eu sou o Felipe. Isso na minha língua em português. Porque a gramática aqui é diferente. Aqui usa o verbo ser no presente. No hebraico, não. No hebraico só usa ani. Então, se eu quiser falar, eu sou professor, eu falo ani moré. É simples. Sabe? Então, as pessoas precisam entender a língua que Yeshua falava. Para não distorcer. Aí você chega para um bleiano, não, a letra mata.
A letra mata, não precisa estudar não, Deus me revela, vai esperando, vai ler, rapaz. Oséias 6,4, meu povo perece por falta de conhecimento. Agora, tem que ser o conhecimento debaixo da revelação do Eterno. Conhecimento que traga a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós precisamos ser libertos. Porque esse sistema aí já deu. O religioso e esse aí também tá ficando cada dia pior, né? Tá ficando complicado, né, irmãos? Então, cuidado aí, tá? Então, ego em mim, na verdade, ego, eu, em mim, aí é o verbo ser no grego. Então, entendeu? Eu mostrei aí. Quem quisesse essas fotos que eu preparei, só me falar que eu mando lá, tá bom? Amém. Que a Eterno abençoe vocês. Amém? Você está aí acompanhando. Um grande abraço a todos vocês, viu? 43 minutos. 43 minutos que acaba com... Então eu sou em português ali com letra maiúscula. Não quer dizer nada. Olha como que as gramáticas são diferentes. Você pega um texto... Um texto, por exemplo... Gênesis 24:34. Trinta 24:34. Olha só. Ó. E disse, sou servo de Abraão. Olha como que está em português. Sou servo de Abraão. Comeu o pronome pessoal singular. Nessa que eu estou usando aqui, ó. Vocês viram que não tá sou. Não tem esse verbo aqui. No hebraico tá ani. Ani é pronome. Agora, em português, botou sou. Então disse, sou servo de Abraão. Não tá isso. Tá eu, servo de Abraão. É isso que tá lá. Eu, servo de Abraão. Aí pro grego coloca ego em mim. Aí em português tá, aqui nessa versão, sou servo de Abraão. Já colocou, já tirou. Já coloca o verbo aqui. Então o problema das traduções. E tá com letra minúscula, sou. Só que no grego não tem isso. No grego é ego em mim, ego em mim. Aí o que no português faz? Eles pegam uma passagem que eles querem destacar, colocam com letra maiúscula. Só que não tem essa letra maiúscula no texto grego, nem no texto hebraico. É uma forma só. Só que no português a gramática já é diferente. Já parou para perceber que Senhor, quando fala de um homem, é letra minúscula? Quando fala do Eterno, é letra maiúscula? Só que no grego é a mesma coisa, Kurios. Só que Adon é a mesma coisa. Mas eles, na nossa língua, eles já têm uma outra forma de destacar. Letra maiúscula, letra minúscula. É a nossa gramática. Então vocês veem que cada tradução de cada língua tem uma gramática com algum tipo de diferença. Só que eu sou com letra maiúscula ou com letra minúscula, já é a interpretação do tradutor. Ele está colocando ali eu sou com letra maiúscula porque ele quer que você entenda que aquilo ali está dizendo alguma coisa. Só que no grego tá ego emi, que traduz ani. Acabou. Essa é a verdade. Tá bom, gente? Então tem que ter muito cuidado com as traduções. Por isso que eu digo, estude. Existe uma necessidade muito grande da gente estar buscando esse conhecimento. Então você consegue desfazer os dogmas a partir do conhecimento que Deus te dá. Como que eu descobri isso? Estudando, Deus me orientando e você pesquisando. Tá? Se eu não tivesse acesso aos materiais que eu tenho hoje, talvez eu não saberia dizer isso. Mas eu tenho aqui bíblias digitais que eu faço um estudo rápido. Sabe? Então eu consigo fazer um estudo rápido. Então hoje nós estamos num tempo que só fica para trás quem é preguiçoso. Só não aprende quem está cego. Mas quem busca, encontra. Yeshua falou isso. Quem bate na porta, a porta se abre. Então quem é Yeshua? Filho de Hashem. Filho do Eterno. O único mediador entre o Eterno e os homens.
Qual é a função de Yeshua? Te conectar com o eterno. O homem perdeu a conexão com o Santíssimo. Yeshua te reconecta. Você entendeu a função dele agora? Aí o cristianismo vem, deturpa tudo. Deturpa. Inventa um monte de história para sobressair e para ficar acima do outro pensamento bíblico. Chama de monoteísmo aquilo que não pode ser chamado de monoteísmo. Porque trindade não pode ser chamada de monoteísmo. Sabe, então você observa olha o que a Babilônia está fazendo. Babilônia está fazendo com que as pessoas não entendam o real propósito da vinda de Yeshua. Paulo diz, o único mediador entre Elohim e os homens é Yeshua HaMashiach, no grego, antropos. Adam, no sentido de humano. Humano. O único é o humano, Yeshua. O único mediador é o humano Yeshua. Então, qual é a função de Yeshua? Nos levar ao Pai. Quando os anjos pecaram, os sentinelas, 200 anjos, Enoque foi o quê? Intercedeu por eles. Só que Deus não ouviu. Entende o que é um intercessor? Entende o que é um mediador? Entende alguém que está fazendo a função de quê? Alguém está entre você e Deus. Assim como Moisés estava. O povo, Moisés e o Eterno. E Yeshua veio fazer o quê? Essa função de mediar essa conversa. Essa reconectar essa amizade que foi perdida. Então, as pessoas, quando entendem o real propósito da vinda de Yeshua, vai entender que o ser humano estava longe de Deus. E através de Yeshua, ele se aproxima de Deus. Então, quem é Deus? É o pai de Yeshua. Quando eu descobri isso, eu fiquei constrangido. Eu fiquei chateado. Eu disse, Yeshua vem me reconectar com o Pai. Eu nem sabia disso. Eu nem sabia que Deus tinha um nome. Poxa vida. Eu não tinha ideia que o Pai soberano é o Pai de Yeshua também. Yeshua chamou os discípulos de irmãos. Evidentemente que ele está acima da criação. E ele é o cabeça da... Olha só que Paulo diz. Deus cabeça de Yeshua, Yeshua cabeça da igreja. Se a Trindade fosse real, não existiria esse tipo de linguagem. Não existiria mediador. Porque Deus não pode ser o próprio mediador dele mesmo. Então, você observa que a função de Yeshua é nos reconectar com o Pai. E aí você entende o plano de salvação. Mas, irmão Felipe, por que Deus fala no cristianismo? Porque o Eterno tem compromisso com a palavra dele. Por que Deus falou comigo quando eu ainda estava lá? Porque ele tem compromisso com a palavra dele. Ele fala em qualquer lugar. Ele fala pela boca se ele quiser usar uma mula, ele usa. Se ele quiser usar um passarinho, ele usa. Se ele quiser usar o vento para falar, ele usa. Uma circunstância, ele usa. Quantas vezes Deus falou com você sem falar uma palavra? Você estava orando, pedindo uma resposta, a resposta veio e você entendeu que era Deus falando com você. Deus não precisa usar uma voz para falar com você. Mas ele fala, onde você estiver. Uma porta de emprego que se abriu, é Deus falando. Alguém que te telefonou, é Deus falando. E o Eterno fala até através da televisão, irmãos. Poxa, você está querendo entender um negócio. Senhor, me explica isso aqui. Aí, do nada você muda o canal, cai num documentário que está falando justamente aquilo que você estava pensando. Indagando a Deus. Aí eu te pergunto, não é Deus falando? É. Só que as pessoas... elas não param para ver que o Eterno está em todos os lugares. Usa os meios que ele quer. E aí você começa a ver que quando o Yeshua fala assim, os puros verão a Deus. Futuro, profecia. Os puros verão a Deus. Você não entende isso? Verão, futuro, profético. Os puros vão ver a Deus. Os puros. E daí você começa a entender quando sai essa roupagem romana. Porque os padres não queriam nada com Torá, não. Os bispos não queriam nada com Torá.
Eles queriam montar uma nova religião. Porque Constantino quer usar a religião para meios políticos. Constantino morreu idólatra. Batizou-se a Zeus. Nunca foi de fato um cristão. Ele só foi um que deu canetada, mais nada. Constantino deu canetada. Ele queria manter a paz e a ordem do império dele. Não queria que o império dele se desfizesse. Viu que religião divide, porque cada um pensa de um jeito. Então tem um grupo A, B, C, D. Igual na seita judaica. Saduceus, Zelotes, Essênios, Herodianos. Aí aparecem os Netzarim, os do caminho. Constantino. Esse povo, todo mundo pensando de um jeito aí, eu vou ter que parar isso aí. Então eu vou fazer algo sólido aqui que eu consiga dominar. Então para fazer isso ele fundiu. Ele uniu o império político com religioso e fez um só. Agora ele pode mandar no negócio e segurar o negócio. Manter aquilo ali para que ele tenha essa ordem. Para isso, né, ele teve que chamar os bispos. Vamos decidir agora, para a gente fazer um cânon da Bíblia, a gente precisa primeiro decidir. Olha só como que foi o cânon da Bíblia. Você tem uma Bíblia hoje assim, que nem sempre foi assim. Ele tinha que decidir quais livros eles chamariam de inspirados e quais não. Mas para eles fazerem isso, eles teriam que saber se Cristo é Deus ou não. Olha só. Por quê? Tinha livros apócrifos que eles chamaram de apócrifo que dizia diferente. Então, para eles decidirem o cânon, primeiro eles tiveram que decidir a teologia da Trindade. E aí, então esses livros aqui batem com a nossa linha de raciocínio. Esses aqui não, então exclui esses. É isso que é o cânon. A gente pega os que a gente acha que é inspirado e os que a gente acha que não é, a gente tira. Aí Lutero veio, olhou o livro de Macabeus 1, Macabeus 2, esses livros não tem nada a ver com a gente aqui, vamos tirar isso aqui. E tirou. Aí você me pergunta, o cânon é inspirado? Se fosse inspirado, qual que é? O judaico? O cristão católico? Ou o cristão protestante? Qual que é? Da onde que Pedro tirou que os anjos foram presos em cadeias espirituais? O mesmo texto que Judas usa em sua carta. Me mostre no Antigo Testamento essas passagens. Não tem. Não tem na Bíblia hebraica, mas tem nos chamados apócrifos. Ah, tá. Então Pedro está dizendo que uma passagem é inspirada que não tem na Bíblia hebraica. Que interessante. E aí ficou complicado. Ficou complicado. Por que Paulo diz assim? As más conversações corrompem os bons costumes e você pensou que é um texto bíblico. Você pensou, né? Não, isso é um ditado grego. Então, sabe, falta muito conhecimento pra gente, né? Entender a realidade, né? Então, a gente possa procurar nas escrituras a verdade, tá bom, gente? A verdade. E a verdade é que o Eterno é um, Deuteronômio 6,4, Marcos 12,29. Eu sou, ego emi, significa simplesmente ani no hebraico. Exceto no caso de Êxodo 3,14, que é Yahia. Eu mostrei, tá tudo claro aí, tá bom? Bem rápido, né? Nós vamos orar para terminar. Herbert Lúlio, Júnior Florentino, Bruno Moreira, Isidório Melo, Delber Marques, Roberto Albertinetti, Paula Barbosa, do Mariano Alzira Nunes, Helena Uruano, Marcos Oliveira, Esaú, Leonardo Barbosa, Rinaldo Martins, Carlos Daniel, Rafael Trindade, Maria Aparecida Firmo, Maria do Carmo, Rodrigues Salgueiro, Tiago Melo, Emília, Josafá, Greik Faria, amém, Carolina Batistella, Cláudio Miranda, Paulo Wesley, Maralise Portugal, Eterno abençoe,
Tina Nunes, grande Bruno Moslaves, Graça Nunes, Antônio Alves, Ilme Eli, Jorge Carvalho, Maria Gama, Lúcia Araújo. Amém. Ricardo Rogério, Daiane Freitas, Yara de Fátima, Renata Grafen. Amém. Helena, Cadu Gigante, Elza Afonso, Yang Yarro, Dimas Vieira. E lembrando também, Yang Yarro, que Paulo está dizendo isso, né? Paulo está falando isso e tem que entender no limite também, né? Para não fazer, não extrapolar os limites também, né? Dimas Vieira, Cristian Costa, Ezequias Biazon, Rose Rodrigues, Alceu, grande Alceu Correia, Cris Liarco, Maria José Bispo. Amém. Agora vamos aqui. Érica, Everton, Natan, Josafá Morim, Ricardo Rogério. Amém. Josafá, Ricardo, amém. O livro de Enoque fala coisas que o povo não entende, né? É por isso que não entra, né? É por isso. Tantos outros livros, tem dos patriarcas. Eu tenho vários apócrifos aqui no computador. Ana Emília. Lúcia Araújo. Medita. Amém. É isso aí. Tem que refletir e pesquisar, né? Eu dou aqui as dicas. Eu mostro. Você não precisa ser um especialista em grego para entender ali o que eu mostro. Fica fácil, tá bom? Mas, infelizmente, mesmo provando, as pessoas vão continuar acreditando nos mitos, né? O Tiago diz que estava, algum tempo, estava nas amarras do sistema. É complicado, né? Tem vários truques, A gândula, né? Que existe no homem. Existe uma forma de você fazer certas coisas assim. As pessoas, elas têm que obedecer a partir do momento que não te leva a desonrar o teu Deus. Você entrar no teu trabalho, seu patrão diz que você tem que entrar 8. Você não pode entrar 7. Você tem que seguir a regra. Ele diz para você sair 2 horas para o almoço. Você sai, você tem que obedecer. Não é disso que nós estamos falando. Agora, seu patrão chega para você, olha, para você trabalhar para mim, você tem que entrar aqui e saudar meu santo. Não, vai esperar deitado. Vai esperar deitado porque em pé vai cansar, porque não vai. Uma vez um patrão meu foi me dar o doce de corne, me dar minhão, eu disse não. Ele ficou meio chateado comigo. Mas eu fazer o quê? Falei, a última vez que eu comi esse docinho, eu tinha 12 anos, meu patrão. Falei pra ele, isso aconteceu 2 horas da manhã, eu vi um demônio lá na minha porta, no meu quarto. Eu vi de olho aberto. Ninguém me contou não, irmãos. Eu vi de olho aberto assim, ó. Eu tava deitado 2 horas da manhã, acordei do nada. Aí, quando eu olho pro corredor, meus irmãos, veio do tamanho de uma criança de uns 5 anos. O Shedim, ele era formato de uma criança, sem olho, não tinha olhos, mas tinha formato de cabeça, igual a gente. Braço, perna, tronco, tudo normal. Só que era só escuridão. Era treva. Formato como se você visse uma fumaça, tá? Em formato de criança. Não andava, flutuava. Numa velocidade absurda. E o corredor assim, ó. Quando aquilo entrou, eu fiquei doido. Tinha 12 anos, né? Chamei minha mãe. Minha mãe veio. O que houve? Aí quando eu virei, né? Não tinha mais nada. Aí eu falei assim, mãe, acabei de ver um espírito maligno aqui. Aí meu padrasto veio e começou a orar. Na hora que ele orou, minha mãe caiu endemoniada. Sinistrão.
Aí foi pra sala. E o demônio fala, eu vim de lá, vim de lá, vim de lá, vim de lá, vim de lá. Expulso tal. Nunca mais me esqueci, nunca mais comi aquilo, não. Aí eu falei pro meu patrão, não como por causa disso. Tô falando fatos aqui, não se incomode com o que eu tô falando. Tô falando fatos que aconteceram. Tá bom? Porque né, minha mãe, ela era de um segmento espírita, não sei o nome que se dá, espiritual, vamos dizer assim, que invocava espíritos malignos antes dela se converter. E eu raramente tenho um flash de lembrança, mas eu me lembro muito bem que nessa época de setembro, se não me falha a memória, 23 de setembro, se não me falha a memória. Lá nos lugares que ia, era fora da cidade, era casas, vamos dizer assim, longes, meio do mato, lugares assim. E eu fui algumas vezes com minha mãe. E naquele dia tinha oferendas de doce. Eu vi com meus olhos pessoas com Shedim manifestado espíritos de criança. Quem são esses? São, de fato, crianças, Felipe? Sim, algumas sim. Alguns espíritos são de criança. Como assim, Felipe? Dos gigantes lá do dilúvio. Lembram quando o Deus enviou o dilúvio? Existiam os Nefilim. Os Nefilim é uma junção de raças. Entre anjos caídos com seres humanos cria-se o híbrido. Esse híbrido recebeu uma mutação genética, uma mudança genética, e se tornam os híbridos, os Nefilim. Eles tinham forças, poderes, coisas diferentes. Eles foram mortos no dilúvio. Esses espíritos, a carne dele morreram, e o espírito deles ficaram vagando numa dimensão paralela, não subia nem descia, ficava entre o meio termo. São esses espíritos que deixam pessoas endemoniadas. Não é os anjos caídos que deixam pessoas endemoniadas. São os filhos dos anjos que deixam pessoas hoje endemoniadas. Não quer dizer que um anjo caído não pode se manifestar assim. Mas eles não trabalham nesse sentido. Existem principados, potestades e dominadores. Cada um na hierarquia de cima para baixo. Então, lá naqueles rituais que minha mãe ia, quando eu era criança, tinha o dia do doce e da própria minha mãe, do meu padrasto que iam naquilo. Naquela coisa deles lá. E eles manifestavam e falavam como crianças. Sabe? E eu, depois que eu vi aquela visão, eu não tive dúvida, né? Aquela visão não, aquela que eu vi com o olho, né? Aquele ser criança vindo. Então eu acredito que crianças morreram no dilúvio. Tinha várias idades no dilúvio de Nefilim. Então teve Nefilim adulto, Nefilim meia idade e Nefilim criança. Tá? E aqueles Nefilim que era de colo? Os híbridos de colo. Não é? Aí você vai dizer assim, irmão Felipe, isso é mito, não existe híbrido, já existe hoje países que têm aprovação para fazer híbridos. Você sai da caixa de fósforo, hein? Você sai do quadrado, hein? Porque você está precisando entender muitas coisas. Muitas coisas que a gente está vendo aí, as pessoas nem sabem. Aí as pessoas falam que é teoria da conspiração, Nefilins, reptilíneos. Irmão, a gente não vive sozinho aqui não. Amém? Mas é uma outra aula, né? Que o Eterno nos ajude a entender isso. Amém? Nós vamos orar agora. Existem coisas, irmãos, muito fortes. Aí não dá pra gente falar. Coisas estranhas acontecendo e que aparecem, não é? As pessoas falavam antigamente na roça. Quem é antigo aí tem um avô, 80. Para com o seu avô e começa a conversar do passado. Avô, me conta essas histórias de coisas que apareciam. É verdade mesmo que existia lobisomem? Seu avô, se for tiver uma idade, o seu avô vai ouvir histórias do pai dele, que ele vai lembrar de coisas que aconteceram. Sabe? Então, os Shedins, eles... Alguns querem aparecer mesmo, né? Outros preferem se ocultar. Eles preferem não querem ser vistos. O diabo, se ele ficar aparecendo muito, vai ficar nítido
Isso pode atrapalhar o plano dele. Então ele sempre vai querer camuflar. Ele tem algum plano, então se ele manifestar que ele tá ali, você vai perceber. E assim, por exemplo, o espírito de Jezabel. Vou usar esse termo aqui pra você entender. Espírito de Dalila. Dalila lá, de Sansão lá. É figura de linguagem, tá, irmãos? Eu posso chamar de espíritos de prostituição. Ou sensualidade, ou, né, enfim. O Shed. O que ele faz? Ele se esconde num homem ou na mulher. Existe isso, Felipe? Existe. O que ele vai fazer? Você não tá vendo a pessoa. Eu já vi isso em uma pessoa. Ele vai ficar ali, escondidinho. Como a pessoa tá ali e tá com aquele espírito, ela nem sabe que tem um cheirinho nela. Isso pode querer fazer o quê? Ele manipular essa pessoa para poder chegar até... Ó, como que o diabo é? Ele se esconde num corpo que ele tem espaço de entrar para ir até o indivíduo que tem a luz. O objetivo é apagar a luz dele, puxar a energia dele toda. É assim que o diabo trabalha, irmãos. Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar. Quer pegar o Felipe. Vou me esconder aqui nele, nela, numa situação aqui. Eu quero apagar essa menorá. O objetivo do diabo é esse. Vou apagar essa menorá aqui. Quero apagar essa luz. E além de apagar a luz, ainda puxa energia todinha pra ele. O que ele faz? Ele vai ficar ali. Aí usa um homem ou usa uma mulher pra quê? Pra ficar ali. Tentando seduzir. Aí aquele jeitinho. Aí o camarada vai no vigia. Davi. Pum. Cai. O que o diabo faz? Além do Espírito de Deus sair do indivíduo, o diabo consegue acesso de entrar dentro daquele corpo. Apaga a luz, suga a vitalidade dele e fica ali. É isso? É. Por isso que Paulo diz, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Se você olhar o mundo assim, igual, já viu o filme Matrix? Existe a Matrix, que é o mundo encantado, que você só vê coisas bonitas. Existe a realidade, que você vê o fato. Quando você percebe que existe o mundo espiritual junto com o nosso, sua vida muda. Você não está lidando só com certas pessoas. Você está lidando com pessoas, mas tem demônios na rua. Você não está vendo. Se Deus abrir tua visão, você fica doido. Você fica. Porque se ele abrir tua visão, você vai ver demônios na rua. Nas esquinas. Por que Deus não abre? Por isso que existe uma dimensão paralela. Por isso que precisa de portais para se abrir, para eles terem acesso a esse mundo. Os portais. O ser humano é um portal. É. Então, quando você entende que esse mundo existe isso, você vai lidar com a vida diferente. Espera aí. Tô lidando com o mundo espiritual diariamente. E aí a coisa muda. Então, você fica igual gato, né? Fica... Não diz o ditado que gato tem medo de água? Então, já fica assim, ó. Diz que gato tem 7 vidas. Hã? O bicho é esperto. Ele já fica assim, ó. Pera aí. Tem alguma coisa aí. Então, eu hoje olho a vida diferente. Tem vezes que Deus me mostra demônios nas pessoas. É. Tem. Então, você entende, por exemplo, Deus me mostrou uma vez o espírito do falso amor. Tinha um indivíduo que ele só falava de amor nas pregações dele. Porque o amor, depois o Senhor mostrou que isso é uma entidade maligna. Por quê? É aquela falsa mensagem. É como se fosse aquele amor sem lei. Amor está baseado na lei. Se não tem lei, não é amor. Então tem alguns que dizem, não, porque você tem que levar a palavra com amor. Mas esse amor é não falar do pecado. Ele não quer que fale do pecado para que as pessoas não fiquem chateadas. Então começa, aí Deus mostrou que tinha um espírito maligno ali. O falso
O falso profeta tem um espírito maligno. E esse espírito maligno traz a mensagem a ele, para ele. A coisa é sinistra, irmãos. Por isso o dom do discernimento. Você tem que orar assim: Senhor, não me deixe enganado. Eu preciso ver a verdade. Eu quero ver os fatos. Eu quero compreender. Não deixe o inimigo me cegar. Não deixe o inimigo colocar vendas. Deixa eu ver conforme as coisas. Não me deixa, Pai, ser enganado. E aqui está a questão. Aqui está a questão. Porque as pessoas, muitas das vezes, elas não param para olhar isso. Eu sempre busco o Eterno, me dá discernimento, compreensão. E o Eterno tem cuidado de minha vida. Ele tem me mostrado. E teve 2 pessoas que o Eterno me mostrou que tinha esse mesmo espírito. Quer levar a palavra do próprio jeito. Ele quer ser um pregador. Ele quer atrair pessoas para serem seguidoras. Ele não está atraindo pessoas para receber a palavra de Deus. Então o diabo, ele não está só na prostituição, na morte, na guerra. Ele também está no falso culto, no falso profeta. Palavras só de adoração, bajulação. Sabe? Então tem que ter muito cuidado, porque você não vê a olho nu. Aí tem que ver o discernimento. Se você não tiver discernimento, você cai. Então você tem que ter o discernimento. Porque se você não tiver o discernimento, você cai, irmãos. Cai, mas cai feio. E o Eterno sempre me mostra. Baruch Hashem por isso. Então tem que ter muito cuidado com isso aí, tá bom? Eterno abençoe Adão Carlos. O Eterno abençoe a tua vida. Amém? Amém? Lobisomem, existem. Na verdade, é o seu. Realmente era. O grego koiné era a linguagem do grego. Yeshua não falava grego, não. Yeshua falava hebraico e aramaico. Tá? Paulo falava grego. Sim, Paulo falava. Filipe possivelmente falava. Timóteo pode ser que falava. Porque Timóteo, ele era filho de grego com mãe judia. Agora, Pedro, João, Tiago, não. Yeshua, eles eram galileus de fato, sem ou falar o grego, né? Amém, meu irmão, que o Eterno te abençoe. Tá bom, querido? Vamos orar, pedir ao Eterno nessa hora ajuda. Aí tem gente aí que diz, não existe mais demônio, não. Eles saíram do cristianismo e foram aprender uns estudos aí com o judaísmo messiânico. Agora não acredito mais em nada. Meu irmão. Aí fica tudo uns robozinho. Fala que o rabino disse. É porque o rabino falou. É porque está escrito no Talmud. Eu queria entender o camarada que diz que acredita em Yeshua, acreditando no Talmud. Não todo Talmud. Existe coisa no Talmud interessante? Existe. Só que existem escritores no Talmud que falam muito mal de Yeshua. E aí? Como é que você pode falar que a pessoa tem um Espírito de Deus, um rabino, que fala que Cristo foi um feiticeiro? Fala pra mim, filho. Fala pra mim. Ou eu não tô bem. Eu não devo estar bem. Ou nasci em outro planeta. Ou eu vejo diferente das pessoas. Como é que eu vou dizer que um rabino desse, que fala que o meu mestre é um feiticeiro? Irmãos, eu não... É isso que eu não entendo. Sabe? Então, as pessoas estão à procura de filosofias. Filosofia, conhecimento. Então, eu nunca abandonei os dons. Sabe? Quando eu comecei a andar no caminho, 2009, eu e a Rosângela fomos para uma igreja. Lá Deus falou comigo. E depois Deus foi me mostrando. Através da Rosângela, Deus falava as coisas e eu sempre ouvi. Eu falava, jejum, eu jejuava. Estuda as cartas de Paulo, eu estudava. E Deus foi me mostrando. Eu não sou a mesma pessoa de 2009. Tá conhecendo um outro Felipe. Não. Tá conhecendo uma pessoa que o Eterno abriu os olhos.
Mas eu ia muito pra monte com a Rosângela, com a Cássia orar. Muita oração, muita busca. Tinha um quartinho de oração. As pessoas chegam aqui, eles saíram do cristianismo ontem, quer vir dar pitada aqui. Aí o camarada não acredita em língua estranha. O problema é dele. Sabe? É complicado, porque a pessoa acha que a gente era doce. Eu não, irmãos. Quando eu fui buscar o batismo na Ruach HaKodesh, eu orava no quartinho. Eu e a Rosângela fazíamos oração. Deus nos dava inteligência para jejuar. E aí eu jejuava. Até que um dia eu sempre ia lá pro quartinho meu de oração, pedi o batismo e falei assim, me batiza com a Ruach HaKodesh. Até que um dia Deus trouxe sobre mim a Ruach HaKodesh. Tive algumas visões, de vez em quando algumas revelações, com pessoas, não é sempre, mas dependendo, né, com quem Deus quer falar, Deus fala aqui. Não é aquela coisa de todo culto revelação, não tem revelação de prosperidade. Teve um dia que Deus falou, olha, eu tava na minha cozinha, Deus falou, fala com essa pessoa aqui que hoje eu tô entregando a bênção dela. Inclusive tá aqui assistindo nossa irmã Renata Graff. Eu cheguei, como eu sempre faço, mandei um áudio, irmã, Deus hoje tá entregando a sua bênção. E naquela tarde ela recebeu a bênção dela. Foi o único caso que eu me lembro. Ou às vezes é porque Deus fala o que Ele quer, né? Deus abençoa, claro que abençoa. Então, não é aquela revelação de autoajuda. Não. A pessoa, quando Deus usa, ela fala o que Deus quer. Se Deus falar pra você, olha, tem pecado que precisa ser confessado. Eu vou chegar pra pessoa e vou falar. Se Deus chegar e falar, tem uma bênção chegando pra essa pessoa. Fala com ela. Olha, irmão, tem uma bênção chegando sobre você aí. Deus está trazendo, te honrando aí. Existe isso? Existe. Existe, Deus profetiza? Sim. Acontece. Mas, evidentemente, que não é todos os dias que Deus vai falar com as pessoas. Que hoje eu estou te dando a... Aqui não. Deus fala quando Ele quer. Mas Ele fala. Aí o camarada chega, só porque começou a estudar o Talmud, começou a comprar um livro judaico. Nada disso acontece não, Felipe. Eu lamento que você é uma pessoa que agora ficou na letra. Lamento. Sabe, irmãos? Discernimento, por exemplo. Tiver alguma coisa errada, alguém trouxe alguma coisa para dentro da minha casa. Já aconteceu. Coisas que não é de Deus, por exemplo. Um cigarro, alguma coisa assim. Deus me dava o discernimento. Sabe? Então, o Eterno te dá discernimento? Dá. Ele te mostra o que está errado, o que você tem que fazer. A pessoa está buscando a Deus, mas a camisa dele é de uma caveira. Você quer que eu diga o quê? Caveira é símbolo de morte. Eu preciso te falar que isso aí não serve nem para pano de chão? Não preciso, né? Mas nem isso as pessoas querem ver, que é um portal. Mickey. Você tem Mickey? Você tem isso na tua casa? Você quer que eu te diga o quê? Tá faltando discernimento aí, meu filho. Tá faltando discernimento. Eu não preciso falar da Disney. Ou preciso? Coloca o José Arion aí que você vai ver o que é isso. As pessoas vão e colocam nos filhos. Crianças de 4 anos. Uma vez eu vi uma criança, 4, 5 anos assim, no status, pintada. Eu mandei uma mensagem pro pai e pra mãe. Irmão, que eu ver que tá errado, eu mando mesmo. Ó, meu irmão. Olha como é que tá isso aí. É criança. O que tá acontecendo, irmãos? A pessoa não percebe? Tudo que aparece na televisão, a pessoa quer comprar. Nem sabe de onde surgiu aquilo. Deus fala até de produtos.
Tem um produto aí, um shampoo, uma vez eu já contei aqui. Eu comecei a passar na barba aquele shampoo. Aí o senhor falou comigo, para de usar esse shampoo aí. O senhor me mostrou que tinha algo ali naquilo ali. Alguma coisa, encantamento, não sei se era oferecido, não sei que troço tinha não. Mas tinha um negócio estranho ali. Eu parei de usar aquilo. Aí teve uma vez que eu já contei aqui, falando de discernimento, e que Deus fala. Né? Chegou uma pessoa, um amigo nosso, falou assim, você quer ganhar um dinheiro extra? Eu falei, de quem não quer dinheiro extra? Eu tô precisando, peixe. Quem não quer? Tô trabalhando com uma empresa assim, que trabalha com cosméticos, perfumes. Falei, tá. Posso trazer o rapaz aqui pra te fazer a apresentação? Tá, tudo bem. Aí ele me fez a apresentação, tal. E eu devia orar, crente deve orar, servo de Deus deve orar. Não orei, acabei comprando kit. Aí comprei o kit. O kit chegou e naquela semana Deus me deu uma visão. O diabo vinha por fora da casa e a caixa tinha chegado e tinha botado debaixo do tanque. Dentro do sonho. Aí o diabo vinha e falava assim, cadê os meus produtos? Eles são meus. Aí, pá. É teu? Na hora, ó. Cancelei. Tem coisas que você acha que é inofensivo, mas por detrás o diabo tá ali. Cuidado com o excesso de vaidade. Eu não consigo compreender como uma mulher vai pra frente. Me desculpe aqui, irmão. Se eu tô sendo muito sincero, lamento. A pessoa precisa se montar, fica 2 horas no frente do espelho pra se montar. Aí depois chega em casa e desmonta. Tira isso, tira... Irmãos, pelo amor do pai. Você não tá feliz com o que você é, não? Se cuidar é uma coisa. Agora, existem uns excessos aí que Deus não tá nisso, não. Deus não se preocupa com roupa nem com isso, não. Quem te disse que não? Quem te falou que não? Deus falou pro sumo sacerdote. Bota um calção debaixo da veste. Porque se tu subir o altar e eu ver tua nudez, você morre. O camarada vem dizer que não? Deus não se preocupa com roupa? Sabe? Então a gente precisa ter discernimento. Tá com Deus, mas tá com a calça toda rasgada? Você não percebeu que essa moda não vem de Deus? Ué, até mesmo certas calças aí que pelas barbas do profeta. Sensualidade é pecado. Ou você não conseguiu ver que sensualidade é pecado? Que você tem que cobrir o seu corpo não pode estar à mostra. Não tem decote, não tem a roupa apertada. A pessoa não consegue ver que isso atrapalha. Que ela acha que Deus é um açougueiro, que Deus só quer o coração dela. Você precisa ler mais. Lamentavelmente, existem pessoas que perderam o senso até para pregar em púlpito. Esse dia eu vi um vídeo e falei aqui, Rosângela, não tem nem como chegar aqui e falar certas coisas que a gente vê. Então, tome cuidado para você não ser um... veja só, a Bíblia diz que a palavra vodá é trabalho, serviço, às vezes traduzido por adoração, como eu já mostrei. Se aquilo que você está fazendo está beneficiando o reino das trevas, você está trabalhando para quem? Escute. Se você está fazendo algo, o que você está fazendo está ajudando o império das trevas a crescer, você está trabalhando para quem? É simples. O que você está fazendo? Está cooperando com o reino de Deus ou com o reino das trevas? Não importa a profissão. Você tem que olhar por isso. O que eu faço, Felipe, não tem nada a ver com Deus e coopera mais para o inimigo. Então muda de profissão. Muda, porque senão você está trabalhando pro outro lado. Você está trabalhando pro lado de lá, meu. Você não comemora Natal, mas na sua lojinha você vende Papai Noel. Pera aí, isso aí é contraditório. Você não comemora o Natal, mas vende guirlanda, pinheiro, pisca-pisca.
Eu sou da seguinte questão. Peraí, você não comemora, mas vende? Não sou a favor. Não. Em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma. Então as pessoas precisam olhar o que elas estão produzindo. O que elas estão fazendo. No que elas estão trabalhando. Elas trabalham para o eterno ou não? Elas estão fazendo para o reino de Deus ou não? Em prol de quem ela faz? Porque as pessoas acham que a parte religiosa é só aquela que está dentro do templo. Que ela só tem o vínculo com a espiritualidade quando ela entra dentro do templo da igreja. E o problema é, isso quem trouxe foi a religião. Que quando você olha para a Bíblia, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que culcarás a teus filhos, estiver andando pelo caminho, ou deitar, ou levantar, andando pelo caminho. Significa que os mandamentos que o Eterno deu não é para ser vivido no templo. Existem alguns que se cumprem no templo. Existem alguns que se cumprem nos sacrifícios, nas festas bíblicas. Outros é no dia a dia. Então não tem como desvincular o seu culto a Deus da sua vida civil. E esse é o problema da religião quando pega e diz que a religião é dentro do quadrado da igreja e o camarada acha que a parte espiritual dele só está equivalente àquele lugar que ele frequenta. Só que não. Com Deus é diferente. O que Deus ensinou é o seguinte: tu é um servo do Eterno onde está teu pé. Deus quer que você produza para Ele em todos os lugares que você anda. E o caso de você ir na sexta, no domingo, numa igreja, é 2 horinhas. Agora, e o restante de 2 horas? Deus só quer que você faça para Ele durante 2 horas na semana. 2 horas durante 2 vezes na semana? Você está muito enganado. Você não sabe o que é o reino de Deus. Você não sabe o que é a Bíblia. Você não sabe nada. Você ainda está perdido. Porque honrar pai e mãe não é dentro do templo. Honrar pai e mãe, amar o próximo como a ti mesmo não é dentro do templo. Pagar o dia do assalariado em dia não é dentro do templo. E aí você começa a observar, não usar o nome de Deus em vão, não é no templo. Então você olha os mandamentos do Eterno, as orientações de Yeshua não está orientando para a religiosa, ele está orientando indivíduos para que eles vivam uma vida que agrade ao Criador. Não importa se vai na sinagoga ou não. Aonde você pisa, você está agradando a Deus. Orar é só no templo? Orar é uma mitzvah, é um serviço ao Eterno, oração. Então você só ora dentro do templo? Você não sabe nada de Deus. Você ainda não aprendeu sobre o Eterno. Você não aprendeu sobre os mandamentos. Você ainda não aprendeu como servi-lo. Porque se você condiciona a sua vida espiritual só na hora do culto, você é religioso. Você não tem nada a ver com o que está escrito na palavra. Aí que está a questão. Orar, na hora que você vai comer, agradecer o Eterno, depois que comeu, agradecer o Eterno. Falar com Deus é uma mitzvah. Quem tem aliança com Deus, fala com Deus. Agora o camarada só quer falar com Deus dentro do templo? Então aí você começa a ver como que a religião desvincula a vida civil da vida com Deus. Não tem isso. Você é o que você é. O diabo, ele não vai te perseguir só quando você está dentro do templo. Ele vai te perseguir no teu dia a dia. Ele vai tentar te jogar no chão no teu dia a dia. Ele vai tentar trabalhar. Você está no trabalho, o diabo está lá te perseguindo. Você está na rua, ele está lá te perseguindo. Aonde vocês veem, a Bíblia diz que o diabo está ao derredor. Você já parou para entender o que é redor? Bom, vou mostrar para vocês aqui o que é redor, o que é derredor. Que algumas pessoas não sabem o que é redor e derredor. Vamos lá. Aqui tem uma garrafa. Ó, esse lado aqui, ó. Um lado é redor, do outro lado é derredor. Entendeu? Vou botar ela de frente aqui, ó. Ó, lá de cá, ó. Redor, derredor. E é isso que é redor e derredor. Tá que as pessoas... Não, tem um anjo ao redor e outro... Não, um lado é redor e do outro lado é derredor. É isso, tá bom? Que o Eterno nos ajude, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, fiquem na paz. Shalom Lekulam. Um grande abraço.